estrutura de ponte, mesma estrutura de escorrega, mesma estrutura, e eles querem criar novos desafios. Todos estandardizados. Isso. Então não cria nova possibilidade de desafio para a criança. Então o que eles estão seguindo nessa escola? Alguns princípios. Primeiro, a ludicidade. Né? O segundo, a criatividade. O terceiro, se eu não me engano, é alguma coisa que tem a ver com o desafio, que envolve também a criatividade e a ludicidade. E o quarto elemento, obviamente, criança de 0 a 6 anos, é a segurança, na medida em que a criança possa se sentir autônoma para enfrentar isso. Né? Uma outra experiência que eu queria contar, acho que o professor Capella também pode contar melhor, né? É numa escola que é do estado e do município de Freiburg, só que é num assentamento do movimento sem terra. E lá a minha problematização é o seguinte: embora as escolas tenham dificuldades, as mesmas, muitas delas no estado e nos municípios do estado de Santa Catarina e no Brasil, acontece que a educação, quando chega, não vou dizer orientada porque parece oriente, né? Também norteadora é ruim, né? Mas enfim, tem um subsídio da educação problematizadora de Paulo Freire, por exemplo. Na escola convencional, tradicional, Paulo Freire aparece como uma nota de rodapé, aparece como um parágrafo, com uma ideia interessante. Mas, de longe, é algo que o Estado e o município permitem que vão à frente, porque é o fazer político que é diferente. Né? Educação de um homem emancipado, um sujeito que tem as rédeas do mundo nas suas mãos. Né? E quando você chega numa escola do assentamento, em que a escola, por mais dificuldades que tenha, ela se abre para o novo, a partir de uma perspectiva de humanidade diferente, sociedade diferente, né? Faz uma política diferente, uma educação socialista, aí se permite com mais facilidade as inovações e a abertura para mobiliários, para relações diferenciadas, para um tempo diferente, que as escolas do município e dos estados, salvo o melhor juízo, ainda são muito reticentes, uma palavra, não sei se você conhece, mas ainda são muito reticentes. Resistentes, uma palavra melhor. Resistentes. Né? Então, 2 observações apenas, né? Obrigado. Agradecer a sua presença. Obrigado. Então, na próxima vez, quando vou visitar Florianópolis, eu queria conhecer esta igreja. Aqui ao lado. Sim. Então, seria para mim interessante conhecer, porque sempre estou procurando também exemplos aqui reais, autênticos aqui no Brasil. Tá? Obrigado. Rainer, não sei se seria possível você dar uma pincelada geral, uma explicação bem geral do que a diferença entre aprender com o movimento e aprender através do movimento. A diferenciação que você faz. Tá vendo, Renato? Diogo Geraldo tá vendo. Uma pincelada geral. Pincelada prestando atenção. Já passou a mensagem. Então, para responder a pergunta, a diferenciação entre aprender através do movimento, aprender com o movimento. Claro, na teoria de aprendizagem móvel, a gente faz exatamente esta diferenciação. Na teoria, aprender através do movimento, aprender com movimento significa, por exemplo, que aqui quando vocês podem ver que esses alunos, por exemplo, se movimentam durante a aula, tem a possibilidade de modificar a postura, tem a possibilidade de pegar os materiais, a necessidade de levantar do seu lugar, pegar o material e voltar. A maneira de organização de aprendizagem em estações.
Tudo isso a gente chama, caracteriza aprendizagem com movimento. Por que com movimento? Porque aqui movimento não traz algo, não faz uma contribuição para o entendimento de qualquer tema. Aqui eu expliquei que o tema da aula foi tensão e relaxamento. Aqui a professora configurou o ensino de maneira que o corpo e o movimento quase é um aspecto constitutivo para entender o tema, aprender através do movimento. Ok? Obrigado. Professor, eu também sou professor aqui da licenciatura, só que sou assistente de educação. Trabalho com estágios já há algum tempo. A gente costuma fazer nas disciplinas de estágio, bem no início, o que a gente chama de balanço das práticas corporais. Como se chama as partes? Oi? Como se chama isso? As partes. Balanço das práticas corporais. Um diagnóstico com os alunos que estão na formação inicial, os estagiários. E esses alunos eles, são incentivados a escrever sobre sua própria história. E assim, o que a gente tem percebido na história de vida desses alunos que têm 19 a 26 anos, são alunos de classe média, média baixa, mas que têm uma riqueza enorme com relação ao repertório de práticas corporais. Sim. Então você vai ter relatos assim, de estudantes aqui do curso que moraram com suas famílias na Lagoa da Conceição, no Estreito, em Palhoça, comentando as brincadeiras, os jogos, com outras crianças, com os pais. E o que me leva a pensar, né, porque a gente sempre tem essa crítica que a criança não tem mais espaço para brincar, que o repertório é cada vez menor, que os espaços para urbanização. Me parece uma contradição, porque essas falas mostram justamente ao contrário. E ao mesmo tempo a gente vê que o maior problema da infância do jovem brasileiro hoje é o letramento. Né? Aprender a ler e escrever. Sobre isso eu fiz um curso também, sobre isso nós falamos muito também. Então, eu não sei se é uma pergunta, é mais uma reflexão Não. do senhor, no sentido de que e para aprender a ler e escrever, é claro que a gente pode aprender e ler de pé, de outras maneiras, mas o conforto para a leitura, eu não sei se isso é correto, mas uma pessoa que lê sentada de uma maneira mais agradável, eu acho que lê melhor, né? Facilita a leitura. E até fiquei pensando nas classes lá da escola, que são de madeira, realmente ficar um dia inteiro, uma manhã inteira sentado, talvez uma classe mais confortável, uma cadeira, poderia possibilitar da criança conseguir ficar mais tempo, porque a gente tem ali, por exemplo, 50% a 60% das crianças ficam a manhã inteira sentadas, tem essa capacidade de concentração, porque vem de famílias estruturadas e consegue se comportar dessa maneira, avança nos seus estudos e, enfim, né? É uma forma também que não dá para se dizer que toda criança tem essa dificuldade. E a gente entende que não sei quantos por cento, mas um percentual grande de criança que vem de um meio desestruturado, às vezes estruturado, mas tem muita ansiedade, tem problemas psicológicos. Eu sou um exemplo disso. Desde criança eu tenho problema de concentração porque eu sou inquieto, né? Não consigo ficar sentado muito tempo. É uma coisa da ansiedade. Então, até para pensar essa questão, porque quando o senhor fala, parece que é uma padronização, uma homogeneização da infância também, de que toda criança tem que se movimentar o tempo todo da mesma maneira, que tem a mesma capacidade emocional e intelectual para lidar com as coisas. Então, vamos transformar o ambiente num ambiente onde o movimento tem que estar presente de uma maneira mais forte. Então, quando isso para a imagem que você tem, então,
sou mal entendido, porque é quase o contrário. Movimentar-se eles não são obrigados a movimentar-se, claro, mas não, é contrário. Eles têm a liberdade de procurar a sua postura de trabalho. Em nossas experiências, através dos nossos estudos, é realmente completamente diferente das suas observações. Nossos alunos, por exemplo, especialmente nas escolas primárias, eles gostam, por exemplo, ler deitando. Nós temos nas aulas colchões, temos nos corredores colchões. O corredor nas nossas escolas é uma sala, então eles procuram, né, em toda a escola, o lugar onde eles querem estudar e como e qual postura. Então, quase também queria dizer que nós observamos que temos grupos, os alunos trabalham mais em grupos, né, sobre um tema, sobre os grupos trabalham, aqui os alunos trabalham em grupos realmente individualmente diferentes. Temos alunos que conseguem trabalhar com um tema, ou grupos, um tema 3 horas, sem intervalo, bem concentrado. Como a postura, não sei, tentando em pé, mas trabalhando com um tema. Temos outros alunos que não conseguem concentrar-se mais do que 15 minutos. Dualidade, né? Então, num lado seria necessário, queria dizer, para esse que não sabe concentrar-se mais de 15 minutos, não punir, tu tens que, mas desenvolver estratégias agora para esses alunos de tomar mais atenção. Mas o professor está livre para fazer isso, porque ele individualiza o ensino, o processo de ensino. Então tem tempo para, por exemplo, dirigir a sua atenção mais para esse aluno, ou esses 2 ou 3 alunos. Então, realmente, como eu entendi por você, é quase contrário, né? Eles não têm a obrigação de movimentar-se, eles escolhem primeiro, eles escolhem segundo o lugar, eles escolhem a postura e eles escolhem o tempo de ensino. Quando o tempo está aberto, não tem mais o ritmo em 50 minutos, tem mais tempo. O professor utiliza este mais tempo para uma configuração didática do ensino com métodos diferentes, em projetos, trabalhos em temas, um ensino mais epocalizado, etc. E também, aqui nessas salas, quando um aluno quer voltar para a cadeira, não há problema. Ele quer a cadeira. Temos alunos sem dúvida. Mas fizemos também alguns estudos empíricos que esses alunos que sentam numa cadeira com um encosto, eles ficam no fim do tempo definido, não sei, 3 ou 4 horas, eles ficam mais cansados do que os alunos que sempre têm que quase configurar a maneira de sentar de uma maneira dinâmica. Então, para mim, isso não é uma questão de conforto.
Eu acho que nós estamos acostumados de sentar de uma maneira confortável. Nós achamos que isso é confortável. Dúvidas? História de movimento.